Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem sentar-se, meus amados. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade especial de estarmos reunidos diante dele numa confraternização, num culto de gratidão a Deus pelo aniversário do coral. Muito obrigado aos irmãos coralistas pela oportunidade, ao pastor Afonso, bem como a todos os demais, por esse privilégio de me dar aqui a oportunidade de compartilhar o púlpito para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Amém, queridos? Deus me deu o prazer de nascer num berço evangélico. Desde bem novinho, eu já acompanhava a minha mãe no ensaio do coral. Fui coralista por quase 20 anos e esse último hino que vocês adoraram a Deus, ele é mais do que especial. Eu apanhei bastante para conseguir tocar ele, mas o Senhor me deu graça. Então eu louvo a Deus que por várias vezes nós sentimos a presença do Senhor adorando a Ele com este best-seller, Louva a Deus ao Jerusalém, do grande maestro Faustino. Louvado seja Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus? O tema, Evangelho de João, capítulo 13, leremos os versos 34 e 35. Amém, meus queridos? Evangelho de João, capítulo 13, é o tema do conclave que os irmãos escolheram, extremamente atual como toda a extensão da palavra de Deus, mas este é uma tônica da palavra do Senhor, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. Jó é muito feliz quando ele diz que o fim das coisas é melhor que o começo. O sábio Salomão também, lá na sua grande poesia, o livro de Eclesiastes, ele ressalta que o final é melhor do que o começo. Ousado demais, ele usa isso até para a nossa existência. Ele diz que era melhor ir numa casa onde houvesse o luto, porque ali seria um momento de reflexão, um momento em que todos estariam sensíveis a meditar na vida, na existência, do que ir num local de festa, onde nós nos desligamos da realidade em algumas vezes e vivemos a extensão daquilo. O que me chama a atenção no texto que nós lemos é o momento crucial que o nosso Jesus Cristo passava. Sentir aflição é sofrer de maneira antecipada. E nós vamos nos afligir quando temos o prenúncio de uma dor, de um desafio que teremos que vencer, nos dias atuais, de uma entrevista, de uma mudança, até mesmo aqui na data, no momento que nós vivemos, alguns dos nossos irmãos podem ter sentido uma certa aflição, um friozinho na barriga, quando o dia estava se chegando, talvez a maestrina, os maestros, para que tudo desse certo. Ou eu estou enganado, não é? Nós queremos que as coisas deem certo. Então nós vamos nos afligir de alguma forma para que isto, inclusive, sirva de motivação de base para desafiar a nós e não permitirmos jamais que a dependência de Deus seja tirada da nossa vida.
Jesus, ele sabia o que o esperava. Era morte e morte de cruz. Sofrimento terrível, ele iria sofrer, sentir na pele, porque esta era a sua principal função ao Deus mandá-lo aqui para a nossa redenção. Mas o que nós aprendemos com Jesus é a segurança na chamada, a estabilidade emocional e a convicção de que Deus era com ele. E que Deus estando com ele, ele passaria por aquilo ali e cumpriria integralmente o projeto do Senhor para a humanidade, que era resgatar o homem do pecado através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E aí, por conta desta segurança e esta estabilidade emocional, a preocupação primordial do Senhor era deixar um legado aos discípulos, que durante 3 anos, em média, andaram com ele, em processo de aprendizado, que dariam sequência ao projeto de Deus de pregar e levar a palavra a todo ser vivente, e todo que crer e for batizado é salvo. Então o Senhor consegue, no meio deste momento crucial, tirar forças e trazer uma palavra aos discípulos, um conselho que os mesmos precisavam estar atentos e colocar em prática na vida. Olha, para que sejam conhecidos verdadeiramente como discípulos e que vocês testifiquem o que aprenderam comigo, é necessário entre vós o amor ao próximo. Isto seria um testemunho de vida, tanto quanto o testemunho de Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira e serviu a Deus, indo até o fim e morte de cruz, para cumprir o seu objetivo. Amar. Toda a extensão da Bíblia é permeada do amor. Nós vemos atitudes de Deus para com homens, para com mulheres, nações, por conta do amor. Paulo é tão ousado que ele diz assim, olha, eu posso falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor, isto não vai valer em nada. O melhor, maior sentimento e o que mais enobrece um homem é o amor. Amar-se a si mesmo é algo um tanto quanto mais simples, porque a partir do momento que você não consegue amar você mesmo, isto é até uma patologia perigosa. Pode te levar a certos prejuízos grandes e inclusive acarretar problemas físicos. Mas diríamos é um pouco mais simples, porque o nosso ego, ele vai precisar disto aí como algo, um combustível para a nossa vida. Amar quem está próximo a nós, também. Amar o nosso cônjuge, a nossa família, os nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. E amigo também é um termo extraordinário, porque nós temos em todos os nossos instantes amigos, mas quando passamos por momentos difíceis, nós descobrimos os verdadeiros e eles se tornam irmãos. O sábio Salomão diz isso, que em todo tempo nós devemos amar os nossos amigos, mas na angústia nós descobrimos os nossos amigos irmãos, aqueles que se predispõem a sofrer conosco e que têm como tônica a nossa vitória, como a vitória dele também. Se tornam intercessores, ajudadores, nos ajudam a carregar a cruz naquele instante difícil. Mas agora nós
quando precisamos amar a quem não nos quer bem, ou a quem não nos fez o bem, nos odeia, ou zomba de nós, ou por qualquer deslize nosso, que todos somos falhos, passa a nos perseguir, ou até mesmo a nos desdenhar, aí não é uma coisa tão simples. E é desse amor que Jesus Cristo fala. O amor ao próximo. O amor ao próximo, mas nos instantes em que isto é difícil de ser forjado dentro de nós. Algumas pessoas, elas são verdadeiras lixas que Deus usa para moldar o nosso caráter, para nos fazer descobrir o potencial de perdão, porque o amor está associado ao tal. O potencial de perdão, de convivência com as diferenças, de aceitação das mesmas. Elas são instrumentos de Deus, nós não entendemos momentaneamente, porque são difíceis de serem suportadas. Mas quando a nossa visão é o amor, nós entendemos que elas são as mais carentes e que são instrumentos de Deus que forjam em nós este amor incondicional. Jesus estava preocupado que os discípulos amassem-se uns aos outros. Todos estariam imbuídos, envolvidos no mesmo propósito. E todos tinham que ter a visão do reino, porque o reino iria crescer. Entre eles não haveria um melhor do que o outro, mesmo que os atributos, as formas de expressão, o nível cultural, a comunhão com o Senhor, no sentido do discernimento, do conhecimento, da intimidade, fossem diferentes, entre eles precisava prevalecer o amor. Nós estamos com algumas dezenas aqui adorando ao Senhor. E na hora que adoram ao Senhor é uma única voz, mesmo com os naipes, é uma única voz que é erguida ao céu em forma de gratidão. Aí dizendo já das diferenças dos naipes. Isto já é a multiforma de Deus, e que traz a beleza, o conjunto destes naipes traz a beleza de nós ouvirmos a música. Entre os irmãos que acompanham também, a diferença dos instrumentos, dos naipes de instrumentos, cada um escolheu porque ele se assemelhou ou sentiu-se melhor tocando aquele instrumento. Mas quando erguem o louvor ao Senhor, tornam-se um. Aí entre os tais, precisa a prática do amor. E Jesus queria que isso fosse seguido de forma bem radical, porque os discípulos seriam conhecidos por estas atitudes. Então não poderia haver um desmantelo no meio dos mesmos. Eles precisavam amar o irmão que canta o tenor, precisa amar o irmão que canta o baixo, mesmo que a tonalidade dele é mais grave. A irmã que adora ao Senhor no soprano, precisa amar a irmã que adora ao Senhor no contralto. Porque a união das duas vozes femininas, e pode haver um terceiro ali que é o meio soprano, a união das duas vozes femininas é que faz a diferença e a beleza de nós ouvirmos. Do mesmo jeito o coral, os irmãos. Entre a orquestra a mesma coisa. O primeiro violino e o segundo violino precisam amarem-se mutuamente, porque os dois tocando dá um prazer maior a nós ouvirmos.
E aí, quando isto é na nossa vida diária e pessoal, eu disse que algumas pessoas são difíceis, sim. E você amar de forma recíproca quem te ama é fácil. Agora, amar quem não te ama declaradamente, ou talvez de forma discreta, indireta, e que as percepções e o discernimento espiritual nos fazem sentir, aí é exercer o amor de Deus mesmo dentro de si e mostrar a experiência com Jesus Cristo. E o mundo vai ver, através das atitudes, das palavras verbalizadas, das ações, que existe um amor constrangedor do Senhor dentro daquela pessoa, daquela comunidade, daquele departamento, que irradia e que nos faz sentirmos bem quando estamos perto. Vencer diferenças, irmãos, passar por cima de diferenças. Esta era a palavra que o Senhor estava dizendo aos discípulos. Amar ao próximo como a si mesmo. Abdicar-se do eu, do orgulho, dos próprios pensamentos, sonhos, metas. Jesus mesmo deu uma das maiores demonstrações, quando ele disse: eu sei que podes passar de mim o cálice, todavia eu prefiro que seja feita a sua vontade. E a vontade era seguir, ir até o fim. Deus aqui, irmã, eu não lembro o seu nome, 1, 2, 3, 4, de óculos ali. Levante a mão, isso, a irmã mesmo. O Senhor ministra no meu coração, através de um movimento que Ele faz, próximo ao teu coração, que Ele te cura de arritmia cardíaca esta noite aqui. Ele tranquiliza os teus batimentos cardíacos e coloca eles na pontuação certinha. O nosso Deus está sendo glorificado na tua saúde esta noite. Está tudo desgovernado, os batimentos cardíacos do teu coração, predisposta até a canseira sem muito esforço, mas a mão de Deus está estendida esta noite, e Ele te cura. Aleluia. E o revestimento do músculo do teu coração queria até já ficar meio que inflamado com miocardite, mas a mão de Deus está estendida e está te curando, e o nome dele estará sendo exaltado na história. Aleluia. Louvado seja Deus.